Hoje eu irei falar sobre a origem do Halloween, celebração popular do culto aos mortos. O Halloween foi criado no ano de 1745. O povo celta comemorava o Halloween. Os celtas adoravam diversos deuses. O povo celta acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Para o povo celta, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e outro mundo, onde vivem os mortos. Amém? Um breve resumo do que se trata a tão conhecida, a tão falada festa de Halloween. Há muitas pessoas que não sabem o verdadeiro sentido do Halloween. Alguns acham interessante. Há aqueles que são adeptos desta festa. Mas quando na verdade o Halloween se trata de um culto popular aos mortos. Celebrar o Halloween, festejar o Halloween, é prestar cultos aos mortos. É uma festa pagã, aonde quem recebe a adoração desse culto é Satanás, os demônios. Amém? Parece ser uma coisa divertida. Muitas pessoas se fantasiam, e se observar cada fantasia, Drácula, vampiro, múmia, lobisomem, Frankenstein, os símbolos usados, abóbora, gato preto, velas, caveiras, fantasias de esqueleto. E detalhe, não podia faltar, muita cor preta, muita cor negra. Eu estou falando aqui, eu estou ficando arrepiado, porque há um ocultismo por trás da festa do Halloween. O que simboliza o preto? A cor preta, a escuridão, trevas. Amém? Entendam isso. A escuridão simboliza as trevas. E como foi dito, que o Halloween nada mais é do que a celebração popular do culto aos mortos. Ou seja, aquele que se fantasia, aquele que gosta do Halloween, tendo ciência, sabendo ou não sabendo, está cultuando aos mortos. E uma vez que se cultua aos mortos, quem recebe essa adoração é Satanás, são os demônios. Porque eles estão por trás desse ocultismo. Amém? Não podemos nos esquecermos do que a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, que o diabo é astuto e sagaz. E o diabo engana a humanidade desde o princípio. Não se esqueça que o diabo enganou seres espirituais, Adão e Eva. Quanto mais nós que somos seres mortais, falhos e errantes.
Então, se você não sabia, agora você sabe. Halloween é uma festa pagã. É culto aos mortos, oferenda a Satanás. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Devemos prestar culto somente ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos fala sobre como devemos prestar um culto a Deus. Fala também como devemos apresentar os nossos corpos ao Senhor, como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Quando nós vestimos uma fantasia, ou colocamos fantasias em nossos filhos, nessa época de Halloween, esse mês de outubro, onde desde o primeiro dia já se começa a festejar o Halloween, nós estamos cultuando aos mortos. Amém? Essa palavra aqui é para você que é cristão, é para você que é ímpio, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Entenda isso. A palavra de Deus diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas quando nós fazemos coisas que não convêm ao Senhor, nós estamos prestando culto a Satanás. O Halloween, ele é um culto, porque as pessoas se vestem a caráter, como foi citado acima, vestem com roupas de caveiras, com roupas de Frankenstein, de esqueleto, se fantasiam de morcego. Aí vem as cores negras, roxas. Tudo isso é um culto a ser prestado, mas não a Deus, mas a Satanás. E a palavra está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque ainda há irmãos, ainda há aqueles que estão no meio do povo de Deus, que compactuam com a festa do Halloween, que acham bonito e que dizem em seus corações: não tem nada a ver, é só uma festa, é só uma roupa, eu vou fantasiar o meu filho, eu vou fantasiar minha filha. Eu gosto, curtem vídeos nas redes sociais, comentam. Ei, querido, não é dessa forma que a palavra de Deus nos ensina a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Não é dessa forma. E no versículo 2, a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo. Não devemos nos conformar com este mundo. Não. O cristão não deve se conformar com as coisas desse mundo, porque tudo que há no mundo vai contra a palavra de Deus, e o Halloween é uma delas. Halloween é culto aos mortos. Amém? Livro de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Então podemos observar o nosso Senhor Jesus, ele é a vida. E ele diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Como é que o cristão vai comemorar a festa que cultua os mortos? Como é que aquele que diz que nasceu da água e do Espírito estará colocando uma fantasia? Isso está errado. Não é dessa forma que a palavra de Deus ensina a vivermos. Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Para todo aquele que nele crê, não morrerá. E eu, como cristão, estarei cultuando a festa dos mortos. Não é dessa forma, igreja. Talvez você possa pensar que o irmão Luiz esteja falando demais. Não é bem assim. Realmente, não é bem assim. Mas é necessário observarmos o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. É a bússola para que o homem não ande no caminho errado. E infelizmente há muitos irmãos e irmãs que estão andando por caminhos errados. Estão ensinando seus filhos a praticarem, a cultuarem aos mortos por meio dessa data do Halloween. Há muitos desenhos, muitos filmes, muitas séries. Esse mês é o mês que a programação infantil está toda voltada para o Halloween. Eu tenho filhos, eu sei como é. E temos que ter vigilância, temos que ensinar os nossos filhos o caminho da verdade. O que significa isso e aquilo temos que ensinar, mas temos que também darmos o exemplo para eles. Não adianta somente falar que isso aqui é errado, mas se eu pratico não adianta. Não adianta. Então, igreja, não cultuem a festa dos mortos. É antibíblico. Entristece o Espírito de Deus. Vou ler de novo, João capítulo 11, versículo 25. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Como foi dito, o Halloween é a celebração popular de culto aos mortos. E o povo celta acreditava que os mortos voltavam. Mas a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez. Depois disto, segue-se ao juízo. Ou seja, aquele que morre, ele está proibido de voltar nesta terra. Ele não volta, nunca voltará. É uma ordem direta de Deus. A morte é uma só. Desceu à sepultura, não volta mais. Porém, os demônios, eles podem se transfigurar em pessoas. Amém? E os celtas também acreditavam